E aí, meu povo, tudo bem? Bom, eu estou aqui então para começar essa narrativa, essa tentativa de compartilhar com vocês uma ideia que Deus tem colocado no meu coração há bastante tempo. E como eu tinha exposto no vídeo anterior, a gente vai estudar esse livro, O Reino de Ponta Cabeça, como uma tentativa inicial de dividir uma ideia com vocês, muito mais do que o conhecimento do próprio livro, muito mais do que isso, é importante dividir a ideia da busca pelo conhecimento, porque isso é muito mais explosivo do que o próprio conhecimento que o livro tem para trazer. Vamos supor aqui, eu vou fazer 10, 12 aulas falando sobre cada capítulo do livro, trazendo um entendimento, trazendo um estudo na visão do autor das falas de Cristo, do contexto histórico que Cristo estava inserido, para tentar trazer conhecimento, para tentar trazer revelação. Conhecimento, revelação. Revelação é maior do que o próprio conhecimento. Mas isso, se for interrompido, depois a gente estudar todo o livro e parar por aí, não tem muito usufruto. Essa busca pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Evangelho, estudando as Escrituras, lendo bons livros, é essa ideia de que nós precisamos continuar conhecendo a Deus. É isso que eu quero transmitir muito mais do que conhecimento. Eu quero talvez dividir o gosto, a paixão que, com a graça de Deus, eu recebi por esse tipo de condição. Né? Quando você é iluminado, você tinha uma quantidade de luz, aí Deus vem e te ilumina, você aumenta o entendimento sobre alguma coisa. Meu, isso é muito top, isso é viciante, isso é esclarecedor. E eu acho que isso é muito necessário, principalmente em tempos como esse, onde nós precisamos de respostas, tanto para nós como para as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Nós precisamos de resposta, nós precisamos de firmeza, nós precisamos de robustez. O que vai ser do nosso mundo daqui 3, 4 anos, 5 anos? Como estará o mundo? Como estaremos nós diante desse mundo que está sendo chacoalhado? Qual vai ser o próximo chacoalhar, né, no mundo que a gente vive? Como que a gente vai estar dentro de tudo isso? Então eu consigo perceber a eficácia do conhecimento, das Escrituras, do Espírito de Cristo. Que esses autores, por exemplo, eu posso afirmar que esse autor, ele escreveu no Espírito de Cristo. Eu li o livro mais de uma vez e eu consigo tirar isso, né, o entendimento dele, a humildade, a vontade de compor com o corpo de Cristo. Dá para perceber. E é muito mais isso que eu quero compartilhar com vocês, acima de qualquer outra coisa. Uma ideia. Porque se uma ideia for plantada lá no mais profundo da sua alma, ela vai enraizar e ela vai germinar frutos, ela vai frutificar, enfim. É isso que eu preciso dividir com vocês. Então vamos lá. Já entrando na temática do livro, o livro fala do reino de Deus. E de como o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Se nós aprofundarmos a fala de Cristo, nós vamos perceber, não poucas vezes, o quanto aquilo que ele fala, aquilo que ele expõe do reino, é contrário à sociedade civil estabelecida. As regras que foram estabelecidas para nós, minha gente, a maneira como a vida funciona, a máquina que faz esse mundo acontecer, ela é contrária ao reino de Deus. E isso exige de nós um posicionamento, exige no mínimo entendimento. Porque vai chegar um momento, ou
com a morte de cada um de nós, ou com a vinda definitiva do reino. Vai chegar esse momento onde Deus irá interromper esse sistema e ele vai implantar o dele, através de Cristo. Cristo vai reinar com o braço forte e mão poderosa. E o reino dele será irresistível. Não vai ter uma segunda opção. Não vai ter democracia, ditadura ou comunismo. Não vai ter outra opção. Ele vai reinar. E através dele, juntamente com ele, nós também. É importantíssimo que nós sejamos testemunhas desse reino agora. Que nós sejamos tão somente conhecedores e, na medida do possível, aplicadores do reino. Porque é muito claro que as pessoas que não estiverem nesse processo não reinarão com ele. No processo de transformação. Porque nós fomos sim atingidos por Cristo. E Ele nos salvou. E Ele fez isso de uma vez por todas. Então nós já somos salvos. Mas é fato bíblico que, se nós não continuarmos a operar a nossa salvação com temor e tremor, é fato que não fomos salvos. Se a salvação ocorreu, se o reino nos atingiu, nós precisamos continuar a operar essa salvação e esse reino que nos atingiu. É aquele famoso exemplo, né? Não tem como você ser atingido por um caminhão em alta velocidade numa rodovia e isso não causar nenhum efeito em você. Você está lá no teu carrinho lá, né? Tal, e vem um caminhão e colide contra você numa rodovia e aí você chega intacto na sua casa. Não tem como isso acontecer. Então tem que ter algum tipo de resposta. Se Cristo, que é a nossa vida, como diz Paulo, Cristo que é a nossa vida, se Ele nos atingiu, aonde estão as nossas respostas? Aonde está o nosso entendimento? O nosso posicionamento quando esse reino chegou? Então o autor do livro ele começa nesse diálogo sobre o como, sobre o quanto o reino de Deus é invertido em relação àquilo que está estabelecido, inclusive hoje. Mas, para mim, o mais empolgante, o mais produtivo desse livro é a capacidade do autor fazer o contexto histórico que estava envolvendo Cristo naquele momento. Economicamente, como era o contexto, socialmente como era o contexto e politicamente. Gente, isso é esclarecedor demais. Por quê? Deixa eu fazer uma cena para você tentar entender o que eu estou querendo dizer. Imagina aqueles homens chegando e jogando aquela mulher aos pés de Jesus que tinha acabado de ser pega em adultério, flagrante adultério. Jesus começa a desenhar no chão. Ou um outro caso. Imagina que Jesus vai dizer aquele célebre versículo: não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não se faz remendo em pano velho com tecido novo. Imagina que Jesus vai fazer essa declaração. Ou aquela declaração: aquele que não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Imagine uma cena como essa. O papel do autor aqui é o seguinte: ele aperta pause naquela situação. Quando Jesus vai falar, ele aperta pause. E aí ele começa a analisar cada figura que está ali presente. Os homens que trouxeram a mulher, o povo em si, o público em si, a própria mulher. Ele começa a descrever os relacionamentos que estavam ali carregados naquela situação. Ele diz o porquê, Jesus sabendo do coração de cada um, porque os evangelhos deixam claro que em inúmeros momentos Jesus sabia o que estava passando na cabeça das pessoas, ele discernia o espírito
pelo qual as pessoas estavam perguntando o que estavam perguntando. Então, gente, nesse contexto geral, o autor aperta pause na situação, descreve tudo e aí ele solta o play. E aí Jesus diz: não se deita vinho novo em odre velho. E o significado disso explode. Por quê? Porque agora nós sabemos o porquê ele disse com detalhes. A revelação, ela fica um pouco mais clara e aumentada, porque precisa de contexto. Se nós tirarmos Jesus do contexto dele e tentarmos aplicar friamente ao nosso, nós vamos perder boa parte da revelação. E é provável que nós percamos a parte mais importante da revelação, porque nós precisamos contextualizar. Nós precisamos trazer a mensagem de Cristo, o Cristo da Galileia, para Maringá do século XXI. Nós precisamos trazer. Nós precisamos entender o que Cristo quer dizer com não se coloca vinho novo em odre velho para nós hoje. Não só uma aplicação generalizada, mas para mim hoje. O que significa isso? O autor do livro, ele consegue fazer esse contexto, essa conexão, ou pelo menos ele sugere as perguntas corretas. Quais são as perguntas que nós devemos estar nos fazendo hoje? E essa maneira de pensar sobre as coisas é maravilhosa. Quais são as perguntas importantes para hoje? Nós precisamos entender que Cristo, ele atuou em 3 frentes. Ele continuou muita coisa. Ele aumentou a revelação em muitos aspectos e ele rompeu com muita coisa. No testemunho de Cristo, ele rompeu com muita coisa. Como a gente vê, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei que estava estabelecida por Moisés. Então ele continuou com a tradição e com a cultura em muitos aspectos. Em outros aspectos, ele aumentou a revelação. Ele trouxe o real sentido daquilo que Deus tinha falado, através de Moisés, através dos profetas. Ele disse: um novo mandamento vos dou. Vocês ouviram tal, eu porém vos digo tal. Ele aumentou a revelação, ele trouxe o real sentido da coisa. E em muitos e muitos aspectos, ele rompeu com aquilo que estava sendo estabelecido. Essa atuação tripla do testemunho de Cristo, nós precisamos absorver. Por quê? Porque quando uma informação chega, quando uma revelação chega, quando você vai até a Bíblia e lê e obtém um conhecimento, você precisa decidir. Eu preciso decidir se eu continuo com a minha conduta, se eu aumento a revelação e melhoro aquilo que Deus está me estimulando a fazer, ou se eu rompo com o que está estabelecido. Porque se nós estivermos nos conformando com esse mundo, algo está errado. Nós vivemos nesse mundo, nós temos as mesmas manobras que os homens que não estão iluminados. Nós trabalhamos, nós temos filhos, nós casamos. De fato é a mesma atividade. Você coloca as duas ali, ó, o sem Cristo tem filho, o com Cristo tem filho também. Mas para que é as duas coisas? Né? A pessoa que não tem Cristo, ela trabalha, a pessoa que tem Cristo tem que trabalhar também. É a mesma coisa? Sério? É a mesma coisa? Nós precisamos reorganizar a revelação de Deus em nosso coração e perceber que esse reino precisa nos atingir. Os valores de Deus precisam nos modificar, primeiro na mentalidade, e depois vir para a prática, porque se não vier para a prática, não está aqui. Quando nós fizermos isso, talvez a gente encontre um Jesus que a gente nunca encontrou. Um Jesus que abalou tanto a sociedade constituída na época dele, que ele recebeu a cadeira elétrica romana. A pior punição que um criminoso poderia receber na época, Jesus recebeu. Por quê? Porque ele agitou, ele movimentou, ele era uma espécie de ameaça para muita gente. Enquanto ele era o salvador do mundo para outros. Olha que coisa interessante. Olha esse caráter múltiplo do testemunho de Cristo.
Enquanto para alguns ele é um incômodo e uma denúncia, para outros ele é o Salvador, a vida, aquele que tira o pecado do mundo. A mesma pessoa? Não é interessante isso? Isso tem que nos levar a pensar no que a gente está fazendo e no que a gente vai fazer daqui a um mês ou daqui a 10 anos. Porque o nosso testemunho, como testemunhas de Cristo, nós precisamos enfrentar todos esses aspectos. Qual é o ponto que eu rompo com a cultura? Qual é o ponto que eu denuncio a cultura? Qual é o ponto em que eu vou com eles? Porque isso aqui funciona, porque isso aqui é como se fosse uma faísca do caráter de Deus que está absorvido pela cultura do homem. Porque o Espírito ainda paira sobre a face das águas. E muitos aspectos da humanidade, por exemplo, a lei que está instituída. Isso fala do caráter de Deus, porque a lei, ela tende a ser justa. Não estou falando que ela é aplicada, mas a lei, se você pega ela é justa. E isso ainda é uma espécie de freio, de contrapeso a toda a maldade estabelecida. Então eu não vou contra a lei, mas existem alguns aspectos da nossa cultura e da nossa sociedade que nós precisamos questionar. Se é aquilo mesmo. Pô, todo mundo faz isso e eu? Eu faço também? Como diria uma boa mãe, né? Você não é todo mundo. E a gente precisa repensar. Precisa fazer perguntas melhores. Nós precisamos fazer perguntas melhores. Então, em outras palavras, com esse livro, eu estou só introduzindo aqui a ideia do livro. Com esse livro, nós seremos transportados para a Galileia, para a Judeia, da época de Cristo. E nós conseguiremos ver qual era a temperatura daquele povo. O que estava acontecendo para que alguns conseguissem perceber a Cristo de uma forma e outros de outra. As pessoas, por que elas queriam um líder político? Por quê? Saber do porquê aumenta o fato, aumenta o entendimento sobre por que Cristo fez o que fez. Enquanto nós tínhamos lá 4 grupos distintos de pessoas que estavam querendo uma revolução. Mas é fato de que todas elas estavam cansadas do governo romano. Todas elas estavam esperando que Jesus, entrando em Jerusalém, fosse até o palácio de Herodes e depusesse ele. Estabelecesse a independência do Estado de Israel. E ele não faz isso. Quando nós percebemos esses grupos que estavam ali ansiosos, inclusive se fosse necessário de pegar em armas para defender a honra de Israel, se fosse necessário. Muitos deles. E Jesus não faz isso. Por que ele não faz isso? Ele vai no templo. Gente, entender esses porquês do contexto do povo é definitivo. É definitivo para saber aonde nós estamos agora e o que Cristo está querendo de nós agora. Não é uma opção essa revelação, é decisivo. Porque Jesus chega um momento e pergunta para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? Talvez essa mesma pergunta está sendo feita para nós agora, de maneira subjetiva. Talvez o Espírito Santo de Deus, que comunica a verdade de Deus a nós, está fazendo essa mesma pergunta. Vocês não sabem de que espírito vocês são? João Batista e Maria, mãe de Jesus, eles ali nos primeiros capítulos dos evangelhos, eles começam a anunciar um reino com muitas surpresas. As profecias a respeito de João, a voz do que clama no deserto, falava de vales aterrados, montanhas aplanadas, montanhas retas e caminhos acidentados aplanados. Ou seja, parece uma incoerência, mas não, é uma reorganização. Vales aplanados, montanhas derrubadas. Ou seja, como Cristo disse, muitos últimos sendo primeiros, primeiros sendo últimos. Na fala de Maria, nós vemos muitas pessoas. O Cântico de Maria fala de muitas pessoas sendo surpreendidas com o reino de Deus que está chegando.
o orgulhoso, o rico e o poderoso caem despojados de seus tronos. Esse é o cântico de Maria. Enquanto isso, o pobre e o faminto são elevados direto para o topo da pirâmide. Por quê? No cântico de Maria existem palavras de esperança e de julgamento. Esperança de um reino que venha modificar as coisas, e julgamento com relação às injustiças estabelecidas na época deles. Então, ali no começo dos evangelhos, na figura de João Batista, na figura de Maria, a mãe de Jesus, nós já temos prelúdios de que esse reino vai surpreender muita gente. Vai colocar os que estão em cima embaixo e os que estão embaixo em cima. Por quê? Aí eu te pergunto, por quê? Por que a percepção de Deus com relação ao que está estabelecido é tão diferente da nossa? Porque parece que Deus honra as pessoas que nós não honramos. Parece que Deus corrige aquelas pessoas que nós aplaudiríamos. E isso não é uma atividade pontual de Cristo. Não. É o próprio espírito da pregação dele. As pessoas que nós consideramos as maiores, elas acabam sendo relativizadas. E aqueles que são o opróbrio, aqueles que são rejeitados pela sociedade, essas pessoas são as primeiras admitidas no reino. Na filinha, se tivesse uma fila, elas estão nos primeiros lugares, entrando pela porta que é Cristo. Isso está muito claro na fala de Jesus. Por que isso? Por que ele fere tanto assim as nossas expectativas? Então vamos lá. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Os judeus, de uma maneira geral, eles estavam esperando um reino físico. E esse reino físico virá, nós sabemos muito bem. Só que eles não conseguiram perceber na fala dos profetas de Moisés que era necessário que nós fôssemos libertados primeiro do grande inimigo, a morte, o pecado e a morte. E nessa primeira vinda, Cristo vem com outros objetivos que parece que estava meio que oculto aos judeus. Eles não viram isso. Tanto que eles ficaram o tempo todo ali do testemunho de Cristo. Quando eles perceberam que ele era realmente o Messias, eles ficaram o tempo todo esperando essa tomada, esse golpe militar. Até mesmo os discípulos estavam esperando por esse golpe militar. Então, assim, um aspecto do reino de Deus acabou passando desapercebido por essas pessoas. E até mesmo por nós hoje, porque o reino ele não é tão bem compreendido, né? E não que eu esteja supondo que eu compreendo todos os aspectos do reino, porque o reino é uma coisa muito maior, muito grandiosa. O reino de Deus, segundo inclusive a própria fala do autor, é algo muito maior do que a nossa própria realidade. É a maneira como Deus administra tudo. O que é dele, na verdade. Não existe nem um centímetro da existência que Deus não diga, é meu. Tudo é de Deus. E o reino de Deus é a maneira astronômica como ele gerencia, né, conforme a sua boa vontade, aquilo que lhe é de direito. Ele reina. Eu costumo pensar que a nossa realidade, sabe, o universo, o planeta, a Terra, é como se fosse uma bolha que flutua dentro do reino de Deus. Nós somos uma espécie de exceção à regra. Porque nessa nossa realidade é possível que coisas existam à parte do reino de Deus. É possível. Porque num mundo de criaturas livres, onde o amor é permitido, o amor é possível e o ódio também, num mundo de criaturas livres, Deus ele se absteve de reinar plenamente. Uma vez eu vi uma descrição das Escrituras que eu achei fantástica. Dizia mais ou menos assim: a Bíblia é a história de como Jesus se tornou rei nos céus e na terra. Isso fala da humildade de Deus, a humildade de Cristo, lá em Filipenses 2. Mesmo ele tendo
todas as prerrogativas, todo o direito. Ele não veio aqui e estabeleceu a sua vontade de maneira teocrática, de maneira ditatorial. Ele veio por baixo. Ele veio humilde e ele se tornou rei. Olha que Paulo fala, Deus lhe deu nome sobre todo nome. Então ele conquistou isso, ele é merecedor, ele é aquele digno de abrir o livro e de desatar os selos, de desvendar o sentido de tudo, que é esse livro lá do Apocalipse. Ele é digno. Então a Bíblia é a história de como Cristo se torna rei nos céus e na terra. Isso é maravilhoso. Então assim, o entendimento do reino de Deus é um entendimento muito enorme, porque Deus governa. Imagina só, se eu falasse para você a palavra cachorro, na sua mente vem a descrição, a imagem de um tipo de animal, cachorro. Agora, se eu digo para você um Cocker Spaniel, cor caramelo, tal, e eu descrevo para você uma espécie de cachorro, já vai modular a imagem que vai vir na tua cabeça. Agora, se eu falar cachorro, pode vir qualquer tipo de cachorro. Se você gosta mais de um, vai vir esse. Pode ser um pincher, pode ser um São Bernardo, tudo é cachorro. Então, quando a gente fala a palavra reino de Deus, ela é macro, ela é grande, ela expressa a maneira como Deus administra aquilo que é seu, né? E aí, quando Cristo vem nessa nossa realidade, ele entra na história, ele está inaugurando para os homens rebeldes em relação a Deus o reino de Deus. Porque para essa bolha, que nós somos uma bolha que flutua na soberania de Deus, para essa bolha ainda estava sendo permitido, por um curto espaço de tempo, embora Deus não viva no tempo, mas para nós estava sendo permitido que nós escolhêssemos. Nós poderíamos dizer, não, Deus não, eu que vou fazer, eu que vou escolher. Para nós era permitido viver assim. E Cristo vem e fala assim, olha, arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, ele veio nos dizer em primeiro momento que nós estávamos errados, que nós estávamos destruindo e não construindo o propósito de Deus. E ele fala isso para pagãos e para religiosos. Tanto um quanto o outro estavam até tentando desvendar, mas eles estavam falhando. Aí vem Cristo e inaugura o reino de Deus para nós. Mas o reino de Deus ele já está acontecendo. Lá no final, com certeza Deus será vitorioso, porque ele já é vitorioso sobre todas as coisas. Ele está com um propósito fazendo tudo isso daqui. E quando a gente começa a perceber a enormidade desse propósito, tudo fica muito mais bonito, sabe? Tudo fica muito mais grandioso, porque a gente percebe até por que ele está se submetendo a esse processo. Ele quer um homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele tem propósitos belos, grandiosos para nós, aqui e depois. Gente, aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis possíveis. O propósito de Deus é para adiante. Por isso que nós precisamos entender o que Cristo está falando. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem amar a sua vida, vai perder. No final, vai ter achado que fez muita coisa, mas perdeu. Agora, quem aborrece a sua vida por amor de mim, logicamente, lá no final vai encontrar o sentido, vai encontrar o porquê. Por que Deus quis criar esse lugar de criaturas livres que podem dizer não à sua vontade e fazer os males que faz? Por que ele decidiu criar? Quem aborrecer a sua vida vai enxergar lá no final. Então o reino de Deus é essa coisa maior.
como aquela palavra que pode significar muitas coisas, como cachorro pode significar muitos tipos de animais, mas quando você vai afunilando, você chega lá num animal específico. Então, o reino de Deus abrange tudo. É uma palavra macro, né? Deus reina, Ele é soberano. E aí você ouve termos no seguinte sentido: o reino de Deus já é, mas ainda não, e nós vamos implementar o reino de Deus aqui e agora. Então assim, essas frases, elas têm um pouco de verdade, mas elas não abrangem a totalidade da revelação das Escrituras. Por quê? Porque o reino de Deus, de maneira definitiva, é só com Cristo. Quando Ele vier no seu esplendor e na sua glória e reinar de fato. Né? Lá de Jerusalém, né? A gente lê o Apocalipse, a gente percebe, né, como que vai ser esse evento mundial. Mas agora nós precisamos testemunhar esse reino. Ele não está aqui e nem ali, ele está dentro de nós, na qualidade das nossas relações. O reino de Deus, ele vai se externar nas relações. A maneira como Deus administra o seu propósito, essa maneira vai estar exemplificada na maneira que um homem trata a sua esposa, que a esposa trata o marido, que os filhos tratam os pais. Por quê? Porque, segundo Paulo, isso é justo. Se os filhos obedecem aos pais, é porque isso é justo. Esse é o reino de Deus ganhando forma, sabe? E nós temos esse dever, não de instituir o reino, mas de testemunhar o reino. Porque por causa da maldade que há no mundo, minha gente, nós seremos até mesmo vencidos em muitos aspectos. Seremos vencidos em muitos aspectos. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Seremos vencidos, mas em outros aspectos já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, o nosso papel é preservar. Nós somos o quê? Nós somos o sal. O sal, ele faz o quê? Salga? Não. O sal conserva. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Para conservar o propósito de Deus, testemunhando, e ainda para iluminar aqueles que estão nas trevas, para que eles se acheguem. Olha, Deus vai julgar, Deus vai reorganizar esse sistema aqui. Não vai ser sempre assim. Então arrependam-se. Essa é a luz para os homens. E nesse conhecimento, gente, a gente vai se reorganizando diante de Deus. A gente vai tendo confiança. Se você tem certeza que vai mudar drasticamente uma forma de governo, será que você vai ser tão fiel assim ao que está estabelecido? Essa é a pergunta do reino. O reino vem. Qual é o nosso posicionamento agora? Então, resumindo, o reino é grandioso, ele é enorme. É a maneira como Deus administra, dispensa, economiza o seu propósito. E aí, em um determinado momento, vem Cristo. Ele entra na história e inaugura para os homens rebeldes o reino de Deus. Né? Alguns mais rebeldes, outros menos, alguns mais distantes, outros menos, mas todos pecaram. Existe mais morto, menos morto? Não. Todos estavam fora. Então ele vem e fala assim, olha, agora vocês têm uma chance definitiva. Nós tínhamos antes de Cristo paliativos, símbolos. Eficazes, ou correto, eficazes, mas eram símbolos. Aí com Cristo vem a enormidade da revelação, o ápice da revelação, Cristo. E nós precisamos parar e olhar com aquele foco, sabe? A lupa que você coloca. O livro faz isso. Ele levanta essa lupa em cada detalhe da fala de Cristo para que nós possamos reorganizar as nossas perguntas. Então, se o reino de Deus vai mudar muita coisa, o que Cristo vem estabelecer para nós é que nós precisamos começar a entender o como as relações serão reorganizadas. Por que de ponta cabeça? Por que o reino de Deus, com relação às coisas desse mundo, é de ponta cabeça? Porque se é de Deus, né, deveria ser de cabeça para cima, porque Deus tem a primazia nessa determinação.
Mas, como nós podemos perceber, a nossa vida, ela não é plana. Nós temos dimensões verticais. Quando a gente começa a analisar um advogado e uma secretária, nós percebemos que o advogado ele exerce mais poder na sociedade, ele tem mais prestígio do que uma secretária. Assim como o diretor de uma associação, em função apenas do associado da associação. Então nós começamos a analisar que em todos os aspectos da vida há classes. Pessoas que têm prerrogativas, ela tem herança, ela tem mais conhecimento, então ela está colocada numa categoria superior às demais. E o reino de Deus chega propondo que essas estruturas serão reorganizadas. O entendimento pleno daquilo que nós entendemos de sociedade, tudo isso será refeito. É como se o reino tivesse pegado a nossa sociedade e feito isso aqui, ó. Bagaçou, jogou de lado e falou assim: gente, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. E aí Jesus começa a dizer, capítulo 1 do reino de Deus, capítulo 2, capítulo 3. O livro ele é cirúrgico em nos explicar essas demandas, essa reorganização que Cristo traz de maneira humilde. Ele não veio impondo nada, ele veio anunciando. Vai chegar um momento em que ele vai determinar que o seu reino seja exercido. Nós sabemos muito bem disso, mas é necessário que desde já, como nós cantamos aquela canção antiga, né? Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Nós cantamos isso há muito tempo. Então assim, é necessário que hoje nós já sejamos testemunhas desse reino de ponta cabeça. Sabe uma ideia que o livro me trouxe e ela é espetacular? É a seguinte: não é porque as coisas são como sempre foram que elas estão certas. Não é porque as coisas são como sempre foram que elas estão certas. Esse princípio, ele nos lembra que nós esquecemos de questionar as coisas. Nós esquecemos de questionar a validade das coisas, a verdade das coisas. Se eu vou até o mercado e compro um produto, se eu pago por um serviço e eu pago X, por quê? Porque aquele é o valor do mercado. Se eu entendo o conceito de salário mínimo, eu concordo com ele, por quê? Porque é o salário mínimo que está estabelecido. Quem sou eu para duvidar disso? Mas e aí? Nós esquecemos de questionar as coisas, o estado das coisas. A lógica da trajetória de Cristo é o tempo todo questionar. Opa. Eu, porém, vos digo. Ele questionava. Ele relativizava aquilo que estava absoluto. E ele trazia um novo absoluto da parte de Deus, que é a revelação completa. O reino dele que está vindo. E na verdade já está aqui. Nós podemos testemunhar esse reino de dentro para fora. Talvez não de uma maneira culturalizada, não de uma maneira instituída, porque isso é com ele. Mas nós já podemos viver em nossas famílias, nós já podemos viver na nossa comunidade, nós já podemos produzir essas trocas de relação saudáveis, sadias, desde já. Esta é a proposta do reino que vem. E aí, você vem também? Você entende essa mudança? Eu estava ouvindo um homem de Deus falando esses dias e ele comentou algo que eu concordo plenamente, que esse momento é um momento de a gente afiar o nosso machado, da gente reorganizar as nossas ideias e gerar essa robustez que essa mudança de tempo, essa viração de dia está nos exigindo. Essa quarentena pode ser uma mudança nos tempos. A vida nunca mais será como nós a concebíamos.
as relações humanas elas serão drasticamente reorganizadas. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Será tudo diferente quando nós acharmos que estamos voltando ao normal. Mas nunca mais vai ser normal como era antes, né? Desse reboliço. Então é um momento de afiar o machado, de reorganizar as ideias. É um momento de nos colocarmos diante de Deus e perguntarmos: e aí, Senhor, qual é o meu posicionamento diante de tudo isso? Então, gente, a leitura é um agente poderosíssimo para nos levar a refletir. Para nos levar a refletir. E se é uma questão que eu quero deixar para vocês raciocinarem, refletirem, é essa. Não é porque as coisas sempre foram como são que elas estão certas. Amém? Esse foi o primeiro capítulo. Eu espero vocês nas próximas conversas e que Deus abençoe vocês.